Olá, sou o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior e nós estaremos nessa nossa primeira aula aí de administração pública, estabelecendo algumas conexões entre dois campos extremamente pertinentes, né, para a nossa área de atuação, para a nossa área de pesquisa, para a nossa área de estudos, que são o planejamento estratégico, já imaginando a administração estratégica como um campo, com uma disciplina, dotada de uma série de parâmetros, obviamente, dentro da nossa atual leitura aí, né, científicos, e um campo de conhecimento que começou a ser estudado lá na Grécia Antiga, denominado de epistemologia. E quando os alunos, muitas vezes, dos cursos de graduação, pós e MBA, né, que tem aí, logicamente, uma conexão mais forte com as denominadas escolas de gestão ou escolas de negócio, muitas vezes ficam um tanto quanto melindrados, ficam perguntando assim, professor Sérgio, mas por que eu aí, que estou num campo aí eminentemente prático, como a gestão, por que eu tenho que conhecer uma disciplina, né, que lá atrás era tão importante para os gregos, denominada de epistemologia? Primeiro ponto importante é destacarmos o seguinte, o que significa epistemologia? Episteme é uma palavra de origem grega, significa conhecimento, significa saber, e logia, como os colegas devem imaginar, significa estudo. Ou seja, a epistemologia, na sua essência, diferentemente de outros campos, como, por exemplo, a ontologia, que vai estudar aí a correlação do indivíduo para com o mundo, da aplicação dos conceitos para com o ontos, no caso, o eu, né? A teleologia, né, que vai trabalhar a questão da finalidade, não confunda com teologia, que vai trabalhar a questão da divindade, a questão de Deus, né? A ideia central da epistemologia é o seguinte: como é que se dá o processo de construção do conhecimento em diferentes momentos, em diferentes eras, né, da humanidade? Eu falo isso por quê? Conforme nós vamos iniciar na aula de hoje, vamos logicamente prosseguir com esse outro conteúdo, né, ao longo de mais alguns encontros, em todo momento histórico, isso é muito importante que vocês aí tomem nota, nós, enquanto seres humanos, construímos determinados conhecimentos, determinados saberes. E, obviamente, esse saber ele sempre vai se desenvolver a partir de um discurso, a partir de uma linguagem. Né? E, obviamente, quando você faz um estudo desse discurso, desse processo de construção desse conhecimento ao longo de um período, ou seja, você adotando uma leitura cronológica, nós vamos trabalhar o que nós vamos aprender depois na sequência, denominado de narrativa, ou seja, o discurso é como se você fizesse um recorte temporal de uma única especificidade, ou seja, de um único momento histórico, de como é que se dá, por exemplo, assim, o discurso no Brasil nos anos 90, nos anos 2000, no estado X, no estado Y, no estado Z, ou por parte de um grupo específico, só mulheres, só homens, só pessoas com uma determinada idade e assim por diante. E quando que isso passa a ter um caráter de narrativa? É quando você transporta, né, o estudo, né, dessas construções que se dão a partir da linguagem, já fazendo comparações em termos cronológicos. Ou seja, quando você vai analisar por que determinado conceito cronologicamente, né, foi, né, ao longo do tempo sendo modificado de tal sorte que hoje ele é enxergado da maneira X, da maneira Y ou da maneira Z, nós temos que nos socorrer não mais simplesmente num estudo discursivo, e sim num estudo narrativo. Né? É interessante que nós destaquemos isso porque, como eu destacava, né, no início da nossa conversa, nós que estamos no campo da gestão, muito embora nós não tenhamos uma tradição tão arraigada em trabalhar conhecimento no seu sentido mais puro, né, nas ciências sociais, sem que elas tenham aí uma conotação tão conectada com a nossa aplicabilidade prática, nós, isso é muito importante que aí, desde o início, fique muito claro para os colegas, nós nos deparamos com diferentes tipos de conhecimento. E muito embora, como nós vamos observar na aula de hoje, depois nas seguintes, cada um desses conhecimentos tem uma forma específica de validação, ou seja, uma forma específica de legitimação, dependendo do paradigma, dependendo da visão de mundo, do mindset, ou como os alemães denominam, do Weltanschauung, da visão de mundo preponderante em um dado momento histórico, por parte de uma dada população, num dado território, esses conhecimentos em maior ou menor grau, e obviamente nós vamos trabalhar nessa aula e nas demais, a partir de uma leitura dividindo esses conhecimentos em 6 grandes tipos, por assim dizer, ou modalidades. É importante que nós destaquemos que isso não é uma unanimidade em relação aos autores. Nós temos autores que denominam ou fazem uma diferenciação
uma divisão entre 4 grandes modalidades de conhecimento, autores fazem 5, e nós vamos aí, por assim dizer, pecar em excesso, fazemos uma divisão aí em 6 grandes modalidades, justamente para que o nosso aluno possa, ao longo desse primeiro encontro, se municiar desses conceitos, ou seja, que ele possa entender as peculiaridades inerentes a cada um desses conhecimentos e, obviamente, conforme nós fomos amadurecendo juntos essa diferenciação, ele possa perceber de como é que essas várias modalidades de conhecimento se aplicam tanto na administração de maneira geral, como depois na administração pública, e, por conseguinte, tanto na administração, vamos pensar assim, de caráter mais ampliado, quanto na administração pública, como é que se dá essa conexão, né? Como é que se dá esse enlace dentro da nossa área mais específica agora de estudos, que seria aí a administração estratégica e, por conseguinte, aí o planejamento estratégico. Então, ciente disso, vamos iniciar agora a apresentação dos nossos slides. Então, me permitam agora, né, fazer a apresentação da nossa, né, como eu sempre coloco, dos nossos, né, cards, para que vocês possam aí, obviamente, ter um conhecimento, uma leitura até um pouco mais didático-pedagógica. Então, me permitam só dar início agora à nossa apresentação. Então, acredito eu que os colegas já devem estar aí observando as nossas primeiras telas. Me permitam só agora deixar aqui em tela cheia. Pronto. Né? Então, agora é interessante que nós destaquemos o seguinte, né? Quando nós fazemos, né, uma análise, como o professor estava dizendo logo no início, né, do nosso campo de estudos da gestão, é muito importante, principalmente aí nos cursos de pós-graduação, tanto no estrito quanto no lato sensu, né, ou seja, tanto nos cursos de especialização e MBA, quanto depois nos cursos de mestrado e ou doutorado, que o nosso aluno, logo de início, ele se aproprie, ou seja, ele tenha aí, ele se municie de determinados conceitos, porque a base, como eu sempre digo, de todo saber que realmente consegue validade, aí tanto na esfera privada, quanto principalmente na esfera pública, ele precisa estar ancorado em conhecimentos e principalmente em conceitos que são aplicados da maneira mais correta possível. O que nós, infelizmente, vivemos no Brasil, e eu sou um crítico aí árduo disso, é uma separação, uma divisão, aos meus olhos, aí, muito incoerente, foi analisar dentro do ponto de vista dos estudos do campo da gestão, entre o que seria, abre aspas, teoria, e aquilo que seria, abre aspas, novamente, prática. Ou seja, eu, principalmente quando eu trabalho como consultor, né, no campo da administração privada, o que muitas vezes eu escuto? Ah, professor Sérgio, lá na minha empresa, lá na minha organização, lá na minha startup, ou mesmo no nosso campo específico da administração pública, quer dizer, quando eu estou lá na minha repartição, no meu órgão, no meu dia a dia, né, como funcionário público, nós não utilizamos o conceito com essa carga aí, com esse preciosismo, vamos precisar assim. Nós trabalhamos os conceitos de maneira, abre aspas, um pouco mais solta. Então, o que eu digo para vocês? Eu, aí na condição como professor, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um dever, por assim dizer, de trabalhar com vocês os conceitos, os termos, os métodos e, por conseguinte, os saberes, da maneira mais próxima, por assim dizer, do que nós hoje denominamos de conhecimento científico. Ou seja, eu procuro, e isso é algo que eu trago desde o início aí da minha, por assim dizer, carreira docente, que eu iniciei lá no ano de 2001, ensinar aí os alunos da maneira mais, abre aspas, correta possível. Ou seja, eu desejo que você, ao final dos nossos encontros, tenha, não é, uma leitura bastante apurada de como cada conceito foi construído, das suas peculiaridades e de como é que esses conceitos, juntamente com outros métodos e outros saberes, podem aí ser infundidos tanto na administração pública quanto na administração privada. Se você, obviamente, após estar ciente desses conceitos, vai, de fato, aí aplicá-los da maneira com que eu, particularmente, consideraria aí a mais assertiva, fica, obviamente, a seu critério. Eu rogo, obviamente, que você faça uso desses conceitos da maneira mais clara e mais específica possível. Por quê? Até para que você, obviamente, consiga um respaldo diante dos seus colegas, diante dos seus, abre aspas, né, colaboradores, vamos pensar assim, subordinados, e principalmente daqueles indivíduos que, em algum grau, aí estão como seus gestores. Haja vista que aí, obviamente,
pode ser até uma leitura, muitas vezes, né, um tanto quanto peculiar desta pessoa que nos fala, mas o que eu procuro mostrar muitas vezes para os alunos, e eu trabalhei tanto como funcionário público, depois como, né, gestor em empresas, não é, que são conectadas à administração privada, empresas de pequeno, médio, grande porte, inclusive empresas aí multinacionais. Durante 2 anos da minha carreira, eu atuei na Bosch. O que muitas vezes nós notamos? E isso, óbvio, né, pode ser uma leitura muito minha, mas eu queria aí compartilhar com os colegas, até para justificar, né, esse processo meu aí de, vamos pensar assim, de transmissão de determinados saberes, conhecimentos para vocês. O que eu noto muitas vezes é que a partir do momento que você percebe que um indivíduo, né, seja um colaborador, um funcionário, ou mesmo um terceirizado, adota, né, os termos de maneira correta e que você sente uma firmeza muito grande por parte desse, né, desse nosso colega de trabalho, você sente automaticamente uma confiança, uma credibilidade com relação àquilo que ele diz. Já, em contrapartida, obviamente isso pode ser uma leitura muitas vezes minha, quando você percebe que um colega teu, muitas vezes, né, tem um conhecimento, até muitas vezes bastante aprofundado, acerca de um processo, de um projeto, de um produto, mas ele, infelizmente, não utiliza esses conhecimentos da maneira mais, vamos pensar assim, os conceitos correta, precisa, ou seja, ele peca justamente por ele adotar uma leitura que seria até aceita em um ambiente mais informal, né, em uma conversa, muitas vezes, em um ambiente fora da organização. Isso, infelizmente, acaba, novamente, pode ser uma leitura muito minha, eu que, obviamente, já estou aí com 47 anos, maculando tudo aquilo que, na sequência, ele vem apresentar aí para nós de uma reunião, da apresentação de um projeto, ou mesmo de uma discussão. Ou seja, aí, obviamente, né, é uma questão que fica aí a critério, né, dos colegas que estão acompanhando essa aula. Eu, particularmente, sempre defendo o seguinte: utilize, na medida do possível, os conceitos da forma acadêmica, da forma com que nós aí, né, ao longo da história, vamos pensar assim, enquanto humanidade, fomos lapidando, fomos burilando, né, esses conceitos. Se porventura, nessa reunião, nesse meeting, nesse encontro, nesse bate-papo, alguém que está aí se relacionando com você, que possa, inclusive, aí um gestor, ou mesmo um colega, falar assim: olha, como nós estamos numa reunião e nós vamos primar, obviamente, por uma leitura, né, uma forma de apresentação desses saberes mais informal, a gente pede até para que você aí não fique aí tão, digamos assim, preocupado, né, utilizar os termos da maneira 100% aí precisa e correta. Então você pode aí, né, transportar esses conhecimentos agora aqui para a reunião de forma mais solta. Ou seja, caso exista, né, essa autorização, por assim dizer, a mesma coisa que acontece com o dress code, né, em determinadas empresas, você aí faculta o colaborador, por exemplo, numa sexta-feira, já adotar aí, porventura, uma roupa um pouco mais informal, um esporte fino, uma camisa polo, uma calça jeans. Quer dizer, se existe a autorização expressa, por favor, muitas vezes não tácita, quer dizer, não é aquilo que você imagina, aquilo que de fato a empresa, a organização de fato está aí autorizando o colaborador, daí sim, você pode aí caminhar de maneira mais solta. Contudo, aquilo que eu voltava a colocar para os colegas, tal como no início, quer dizer, eu procuro sempre trabalhar, né, pecando por excesso, tentando sempre fazer esse processo de transposição da forma aí mais, né, assertiva possível, até como uma forma de você reforçar a sua autoridade, demonstrar para as pessoas que estão aí, né, estabelecer uma conexão com você nesse meeting, nesse bate-papo, nessa reunião, aí uma responsabilidade com relação, quer dizer, você tem aí uma reputação a zelar, e a utilização, obviamente, desses termos dentro dessa acepção faz, né, reveste aquilo que você está apresentando para nós de uma camada, por assim dizer, maior de autoridade, de responsabilidade, de reputação, o que obviamente vai fortalecer aquilo que você está aí transmitindo para os seus colegas. Eu, novamente, como coloquei para os colegas no início, para a gente poder aí iniciar propriamente, né, a nossa conversa, é uma observação aí, uma concepção, algo que eu trago muito aí da minha pessoa. Então, dito isso, a nossa ideia hoje é que nós aí, dentro de um recorte, obviamente, mais, né, específico da gestão estratégica, nós possamos dar o nosso primeiro passo com relação aos tipos de conhecimento e, ao longo do processo, ao longo das nossas próximas aulas, nós vamos aí, né, fazer esse processo de infusão, de aplicação dessas diferentes modalidades de conhecimento, principalmente aí no campo da administração pública, muito embora,
né, como os colegas vão perceber, muito daquilo que eu for aí transmitir para vocês ao longo dessa conversa pode ser aí perfeitamente aí transposto aí para a administração privada. Né? Primeiro detalhezinho para a gente aí agora já avançar para o próximo slide, só cuide. Eu sei que muitas vezes, né, isso parece um tanto quanto redundante, né, parece ter aquela velha, né, frase que nós adotamos aí, né, no jargão popular, chover no molhado, repetir mais do mesmo, mas a ideia central, como os colegas muito bem o sabem, é que quando nós, obviamente, fazemos uma leitura mais específica dentro do campo da administração pública, nós obrigatoriamente deveremos estar aí subsidiados, ancorados no princípio da supremacia do interesse coletivo. Né? Aquilo que eu sempre comento nas minhas aulas e volto aí a destacar aí para vocês que estão agora acompanhando o professor, quer dizer, não que a administração pública, né, por favor, né, tenha que dar prejuízo, cuidado com isso, né? Agora, o que acontece com relação a você estabelecer um processo de comparação, né, entre o Estado, muitas vezes, dar lucro, ou seja, uma empresa pública dar lucro e ela, não que obrigatoriamente ela tenha que dar prejuízo, mas que ela abra mão de parte dos resultados financeiros que ela poderia obter em prol da consecução de algo conectado à vontade de uma determinada população, ou seja, ao interesse coletivo, ou seja, existe um respaldo, inclusive, do próprio conceito de cidadania, enquanto indivíduo que participa da discussão, né, dessa relação para com o Estado ou, né, as diversas entidades e órgãos que compõem esse Estado, a preferência nossa no campo da administração pública, obrigatoriamente, e esse aí sim, não é simplesmente um preciosismo, é algo que está aí disposto, não é, na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, o que deve prevalecer, obviamente, é o interesse coletivo, é aquilo que as populações, independente de você fazer um recorte de uma cidade, de uma região metropolitana, de um bairro, ou mesmo na rua, esse interesse da coletividade, ele sempre tem que estar aí mais explícito, tem que estar destacado ante a interesses particulares em específico. E isso, logicamente, como a gente vai depois, ao longo dos próximos encontros, detalhar com mais atenção, não vai, logicamente, aí impedir que, em determinados momentos, alguns interesses, muitas vezes privados, acabem sendo colateralmente atendidos. Ou seja, a partir do momento em que eu, prefeito, asfalto uma determinada rua, obviamente que determinados indivíduos que possuem comércios próximos àquela rua vão se beneficiar. Agora, o que a gente tem que ter sempre em mente? Que eu, prefeito, ao, né, logicamente, asfaltar uma determinada via, a prioridade não é, né, obviamente, garantir um benefício financeiro para o comerciante A, para o comerciante B, para o comerciante C, mas sim para a população que reside naquela rua e que, obviamente, a partir do momento que aquela rua, aquela via passa a ser asfaltada, a comunidade como um todo, incluindo, logicamente, os comerciantes, acaba aí sendo beneficiada. Bacana? Então, guarde isso. Esse princípio é o que vai nortear aí toda a nossa discussão. Né? Dito isso, o que é importante que nós aí frisemos, né, na nossa, né, abordagem. Então, nós vamos trabalhar aí os tipos de conhecimento e suas aplicações na administração pública, já dentro de um recorte mais, obviamente, aí vinculado à gestão estratégica, lembrando que a administração estratégica é a disciplina e a gestão é a operacionalização dessa, né, gama de conhecimentos, técnicas, saberes, dentro de uma realidade em específico. Bacana? Então, a partir desse nosso recorte, o que é importante aí nós frisarmos? Então, a nossa ideia aqui na nossa primeira aula, por assim dizer, nós exploremos como as diferentes modalidades de conhecimento, elas impulsionam, olha que importante isso, a inovação, elas vão subsidiar as decisões corporativas e, por fim, obviamente, elas vão fortalecer as vantagens competitivas na administração pública. Por quê? Como eu já havia destacado aí para os colegas anteriormente, isso não quer dizer que o Estado, logicamente, tenha que primar, por aspas, o lucro ou a vantagem financeira. E quando nós falamos de vantagens competitivas, isso é muito importante que vocês anotem, nós, obviamente, estamos nos referindo a uma otimização em termos de resultado. Ou seja, a máquina pública, né, a administração, a partir de uma gama pré-determinada de recursos,
ela consegue entregar mais para o cidadão ou para um ente em específico, sem que isso, em paralelo, acabe demandando por parte do Estado a alocação, em alguns casos, maior, ou em alguns casos, excessiva, em termos de recursos. Ou seja, quando nós falamos de vantagens competitivas, eu vou dar um exemplo aí, muito simples, me permitam, é quando eu consigo, muitas vezes, entregar um determinado documento lá para a pessoa que solicitou, muitas vezes de um prazo menor. Ou seja, eu, utilizando recursos tecnológicos, tanto eles aí de cunho analógico como digital, que é bastante comum aí nas práticas hoje de Gov e de Smart Gov, como depois nós vamos aprender na sequência, consigo otimizar tanto o tempo, vamos pensar assim, da administração, ou seja, um colaborador que muitas vezes deveria literalmente fazer o processo de confecção desse documento de via manual, consegue via os recursos tecnológicos aí entregá-lo de maneira digital, e isso poupa uma série de recursos do Estado, basta você pensar o próprio papel que seria necessário para a impressão desse tipo de documento, e obviamente o cidadão que está à outra ponta lá do processo, o usuário, que muitas vezes demoraria aí, teria que esperar aí 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias úteis, acaba obtendo esse documento muitas vezes de maneira praticamente aí automática. Ou seja, o Estado hoje, e volta ao ponto que nós estávamos discutindo aí em outros momentos da nossa conversa, ele precisa se assenhorar do conceito de vantagem competitiva. Contudo, diferentemente do que acontece, por exemplo, na administração privada, essa relação com o conceito de vantagem competitiva não vai, obviamente, culminar com uma maior lucratividade, mas sim com uma maior efetividade, de tal maneira que o cidadão que está lá na ponta do processo e que é de fato aí o grande destinatário das ações estatais, tenha, em algum grau, algum tipo de benefício. Legal? Então, a partir desse breve início, a nossa ideia é que você, nosso aluno aí, descubra as melhores estratégias para você conseguir identificar, capturar, por assim dizer, fazer aí, né, uma perspectiva, né, mesmo que em alguns momentos aí mais de overview, quer dizer, uma visão mais, né, abrangente, não tão aprofundada, e você integrar, obviamente, dentro da sua prática aí cotidiana, o quê? Saberes, ou seja, conhecimentos que foram criados por diferentes pessoas em diferentes momentos e que nós, obviamente, tentamos transportar aí para o campo da gestão e, por conseguinte, da administração pública, fortalecendo aí as organizações públicas, que é o nosso, né, foco principal de análise, diante dos desafios globais. Afinal de contas, hoje, aí, por conta da digitalização que nós vivemos, e que aquilo que não, como nós vamos aprender também, é um elemento macroambiental, quer dizer, nós não conseguimos escapar desse processo hoje de digitalização, de globalização, nós temos que enfrentar aí diferentes desafios globais. Afinal de contas, e para a gente aí poder já dar início e novamente reforçar a importância daquilo que nós vamos trabalhar nessa nossa conversa, nós temos aí, né, cidadãos cada vez mais informados e, por conseguinte, aí, demandantes, ou seja, algo que talvez no passado não fosse tão pertinente aí para o gestor público, haja vista que esse grau de cobrança não era tão intenso ante uma dificuldade, muitas vezes, que as pessoas tinham de acessar determinados meios de contato para com o Estado ou as empresas públicas, os diversos órgãos, hoje, como os colegas muito bem o sabem, se dá de maneira praticamente automática, né? As pessoas acessam, inclusive, as redes sociais virtuais, muitas vezes, tanto para elogiar, quanto para criticar, quanto para demandar e ou sugerir determinadas práticas por parte, obviamente, vamos pensar em termos mais ampliados, de um órgão, de uma entidade aí, que faz parte dessa burocracia estatal, mas que, obviamente, isso vai impactar a vida desses servidores que, em algum grau, ficarão aí responsáveis ou co-responsáveis por essa entrega. Então, vamos fazer um rápido overview das diferentes modalidades de conhecimento, para que depois, nos próximos encontros, a gente consiga aí dedicar um olhar mais apurado para cada um desses conhecimentos e, por fim, a aplicação deles, cada um a seu modo, dentro aí da administração pública. Então, finda, né, essa explicação primeira, o que nós percebemos? Eu, obviamente, faço uma apresentação aí em termos históricos, observem os colegas que nós temos aí diante dos nossos olhos 5 modalidades de conhecimento, que justamente são essas 5 que vão embasar aquela que se faz
hoje em dia aí mais presente dentro da administração pública, que já adianto aí para os colegas que seria aquilo que eu particularmente denomino de técnico burocrático legal, o técnico burocrático efetivo, ou seja, que é um conhecimento que começa a ganhar mais força, obviamente, lá a partir do século, vamos pensar assim, 17, 18, e que hoje aí se faz presente em praticamente todos os órgãos, todas as entidades públicas, em alguns casos com maior ou menor grau, mas na sua essência, e de maneira muito pontual, me permitam agora só fazer essa primeira observação, consiste em como nós, a partir do amálgama desses aí 5 grandes, né, modalidades de conhecimento, conseguimos, de fato, aplicá-los dentro aí da administração pública, obviamente, procurando, na medida do possível, estabelecer a melhor relação custo-benefício possível. Ponto importante para a gente começar agora a trabalhar de maneira pontual, pelo menos nessa primeira aula aí, essas modalidades de conhecimento. Algo que eu particularmente procuro combater aí em termos tanto acadêmicos quanto práticos, e essa, quer queira ou quer não, é uma herança de uma das linhas de pensamento que nós temos denominada de positivismo, e que depois vai derivar lá para o funcionalismo, que é, obviamente, a linha que começa lá com Auguste Comte e depois vai ser aí aperfeiçoada pelo Emílio Durkheim. Nós temos que tomar um certo cuidado, para não falar muito cuidado, em estabelecer uma hierarquia de conhecimentos, como se tivéssemos conhecimentos, aspas, melhores ou piores, ou superiores e menos aperfeiçoados, por assim dizer. Então, hoje, obviamente, uma perspectiva mais contemporânea, holística, pensando em termos aí da epistemologia como um todo, essa perspectiva, ela soa como anacrônica, ou seja, ela está desconectada daquilo que nós temos como mais contemporâneo dentro da nossa realidade histórica. Então, o que nós temos que tomar um certo cuidado? Esse conhecimento, ele não é melhor, ele não é pior, ele é diferente. Bacana? E ele, como nós vamos aprender, talvez não tanto nessa aula quanto nas demais, ele acabou, por diferentes razões, se apresentando como hegemônico, como preponderante em determinada área, junto a determinada comunidade. E vejam vocês, isso não se dá de maneira perpétua. Ou seja, a forma com que esses conhecimentos se organizam em diferentes sociedades, ele vai mudando conforme vai se dando, vamos pensar assim, a evolução, a transformação cronológica por parte dos diferentes grupos sociais. Ou seja, se lá no passado nós tínhamos um conhecimento que se sobrepunha aos demais, isso não quer dizer que esse processo vai se perpetuar de maneira eterna ao longo das eras. Né? Basta nós lembrarmos da leitura de Thomas Kuhn, quando ele vai explicar o conceito de paradigma. Paradigma, entendo os colegas aí, como uma verdade inquestionável, como um dogma, como algo que você tem que tomar como verdade para que algo faça sentido dentro daquela realidade. Esse paradigma, ele só é de fato válido enquanto ele se faz hegemônico. A partir do momento que começam a ser apresentadas determinadas rupturas, isso é importante que os colegas leiam lá a Estrutura das Revoluções Científicas, que é um livro do Thomas Kuhn clássico, aí dentro da epistemologia. O que começam a surgir? Começam a surgir outros, né, vamos pensar assim, subparadigmas que não são os hegemônicos e que eles, dependendo dos casos, vão começar a se fortalecer ao ponto de, muitas vezes, uma leitura da realidade que não era hegemônica começar a se conflitar com aquela que de fato era hegemônica, e a partir desse choque, desse embate, né, dessa disputa entre duas ou até mesmo mais leituras da realidade, no momento seguinte você pode ter, né, o restabelecimento de uma hierarquia, vamos pensar assim, de poder, de importância, entre essas várias aí modalidades de conhecimento. Isso nós vamos observar, e vou fazer uma breve menção aí para os colegas, aquilo que se dá, por exemplo, na transposição lá do final da Idade Antiga para a Idade Média, onde nós tínhamos um conhecimento, vamos pensar assim, preponderantemente filosófico, e esse conhecimento ele passa a ser obliterado, ele passa a ser obscurecido, né, passa a ser dominado por um conhecimento
né, passa a ser encapsulado com uma tendência, com uma perspectiva mais teológica. Isso não quer dizer que um conhecimento, aspas, melhor foi simplesmente substituído por um conhecimento pior. É, como eu estava explicando, um embate que acontece conforme a própria humanidade vai evoluindo e que nós, enquanto pesquisadores, nós, enquanto gestores, temos que fazer uma análise, como eu sempre menciono para os colegas, o mais distante possível, para nós evitarmos aquilo que é muito comum aí na nossa realidade, denominarmos, por exemplo, a Idade Média como Idade das Trevas. Esse conceito de Idade Média como Idade das Trevas, obviamente, é uma leitura burguesa, na realidade. É uma leitura que você passa a cunhar lá a partir do século XVIII, a partir do século XIX, porque, obviamente, a burguesia, a partir do momento que ela se assenhora de determinadas posições de poder, ela necessita legitimar a sua leitura de mundo e, para que aconteça esse processo de legitimação, o que ela faz? Além dela fortalecer determinados pontos inerentes, por assim dizer, à concepção racional moderna, ela acaba colocando de um patamar de inferioridade determinados conhecimentos que até então eram tidos como hegemônicos, notadamente aí os conhecimentos que, de algum grau, acabavam se estruturando a partir de uma matriz, vamos pensar assim, teológica. É, no nosso caso, da sociedade ocidental, uma forte aí, influência daquilo que nós denominamos de tradição judaico-cristã, e que acaba aí, obviamente, sendo transposta pela hegemonia da Igreja Católica, que acabou se fazendo presente durante boa parte aí da Idade Média. Findando essa primeira análise, vamos só fazer agora um overview para que a gente possa aí concluir essa nossa primeira conversa. Isso depois vai, né, obviamente, né, sendo, né, continuado nas nossas próximas aulas. Então, o primeiro conhecimento que nós temos e que nós popularmente denominamos de senso comum, e esse conhecimento ele surge a partir do momento que nós, enquanto sociedade, começamos, mesmo que de maneira incipiente, a nos organizarmos e, por conseguinte, a questionarmos aquilo que estava aí diante dos nossos olhos, ou seja, desde o momento em que nós, homens, começamos a nos agrupar de maneira muito incipiente lá no passado e questionando determinadas questões, como, por exemplo, por que o céu é azul, por que chove, por que nós temos sol, por que nós temos lua, por que nós temos dia, por que nós temos noite. As primeiras explicações, e isso vocês percebem agora aí no nosso slide, elas se dão, obviamente, a partir de uma leitura muito, vamos colocar assim, simples, mas não simplória, ou seja, é um homem, por favor, entendam isso, não de um caráter pejorativo, ainda mais primitivo, quer dizer, era não dotado de uma gama de conhecimentos tão sofisticada, e esse homem, a partir da sua, né, leitura do mundo, procura explicar a realidade a partir daquilo que ele considera válido, sem que ele tenha, obviamente, provas, uma capacidade empírica ou racional de comprovar aquilo de maneira plena. Ou seja, ele começa a tentar explicar a realidade tal como uma criança faz conforme ela vai amadurecendo. Ela não tem uma explicação toda e ela começa, a partir da sua própria experiência, a partir de raciocínios que ela começa a construir de maneira, obviamente, muito simples, dar razão, ou seja, dar sentido, dar significado àquilo que está diante dos nossos olhos. Né? É como se você colocasse alguém em um quarto escuro e essa pessoa do nada consegue encontrar lá um interruptor, ela clica no interruptor e, diante dela, surge uma realidade que já estava ali. Isso é importante a gente destacar. Só que a pessoa, obviamente, porque estava no escuro, não conseguia percebê-la. E ela, dentro do seu repertório prévio, procura encontrar algumas explicações. Ou seja, como ela não sabe quem a colocou naquele quarto, ou por que aquele quarto estava escuro e depois na sequência ficou claro, ela começa a formular determinadas hipóteses e começa a consolidar essas hipóteses como sendo aí verdadeiras. Então, ela muitas vezes cria uma fantasia, imaginando que um ser mítico pegou ela em determinado lugar e alocou ela naquela sala. Ou seja, quando nós estamos falando de senso comum, é um conhecimento que não necessariamente seja, aspas, incorreto. Isso é muito comum quando as pessoas
desenvolve determinadas práticas que nós tradicionalmente chamamos de simpatias, né? Aquilo que acontece muitas vezes quando a pessoa está nervosa, você fala assim, tome água com açúcar, né? Não que isso não seja válido, né? Tome cuidado, nunca vai fazer isso com alguém diabético. Mas o que é que você muitas vezes percebe? Você fornece para a pessoa água com açúcar, ela estava com a pulsação assim, a frequência cardíaca super alta, e após tomar água com açúcar, ela volta a ficar calma. Ou seja, você via a pessoa muitas vezes nervosa, ela tomou água com açúcar e você via ela ficando calma. Qual que é o problema disso hoje, dentro de uma perspectiva aí, vamos pensar aí do século XXI? Você vê a pessoa muitas vezes nervosa, você vê ela tomando água e você vê, logicamente, ela se acalmando. Qual que é o grande, aspas, problema? É você comprovar o enlace, o elo, ou seja, o que teria sido determinante para que ela aí pudesse ficar mais calma, foi água com açúcar. Eu não estou dizendo que a água com açúcar não acalme, por favor, porque afinal de contas podemos ter aí um fator de cunho psicológico. O que eu quero muitas vezes dizer para os colegas é o seguinte: enquanto você, e agora falando da perspectiva aí contemporânea, não tiver como comprovar isso de forma aí 100% aceitável dentro de determinados indicadores e padrões, isso, interessante a gente destacar, não que seja ilegítimo, não que seja incorreto, mas não é passível de comprovação. É aquilo que muitas vezes nós percebemos no nosso dia a dia, e volto ao exemplo da criança pequena. Ela cria uma situação, ela cria uma resposta, ela estabelece uma solução de maneira fantasiosa. Para ela, obviamente, aquilo está 100% correto, só que ela, obviamente, não consegue explicar para nós ou comprovar para nós, utilizando um método que seria hoje aí o método científico, ou mesmo métodos anteriores que foram cunhados, aí o filosófico, o mítico, né? De tal maneira que, para ela, aquilo é verdadeiro, ela toma aquilo como algo muitas vezes inquestionável, só que ela não consegue comprovar. Ou seja, nós temos aí essa primeira modalidade de conhecimento denominado senso comum, que como está aí, né, disposto aí no nosso slide, o que, que na prática nós temos? Nós temos a tradição e o hábito, eles sustentam o senso comum, guiando muitas vezes decisões diárias e oferecendo estabilidade. Ou seja, onde havia dúvida, agora existe, mesmo que de maneira não plena, uma certa segurança. Eles podem, logicamente, pensando no campo organizacional aí, facilitar a aceitação de determinadas ideias, mas é importante a gente observar, como vai ficar mais claro depois nas próximas aulas, limitar o processo de inovação. Por quê? Muitas vezes a pessoa acaba se assenhorando daquilo como se fosse uma verdade aí imutável, inquestionável, e isso, obviamente, torna esse indivíduo refratário a qualquer tipo de mudança. Quer dizer, a pessoa muitas vezes se sente insegura, ela sabe que ela talvez não consiga comprovar isso de maneira plena, mas mesmo assim ela não dá o braço a torcer, utilizando aí um termo aí, vamos pensar do senso comum, né, um termo vulgar, para que ela possa, de fato, né, abrir mão dessa convicção até então assentada no senso comum em outra, né, aí que pode estar assentada em um conhecimento religioso, mítico, filosófico e outro que a gente vai aí aprender ao longo da nossa conversa. Então, logo, essa primeira modalidade de conhecimento se estabeleça, e eu só vou pontuá-la, porque nós vamos ter depois, né, outros encontros para aprofundar cada um deles. Nós temos o conhecimento de cunho mítico, quando a gente já começa aí a observar o surgimento de explicações, é importante você guardar agora metafísicos, quer dizer, além da física, quer dizer, você não tem mais a necessidade de se ater só ao perceptível, ao tangível, ao sensível, e você começa muitas vezes a imaginar que aquilo que está acontecendo se deve por conta da presença de uma ou mais entidades que passam a agir nesse plano, muitas vezes com vontades específicas, seja para, novamente, aspas, ajudar ou prejudicar determinadas pessoas, comunidades, cidades e assim por diante, né? Então é interessante você destacar que aí você vai perceber a presença de narrativas e símbolos que criam determinadas identidades, estabelecem determinados valores e inspiram o engajamento e a visão coletiva, de tal maneira que você, de maneira óbvia, aí nesse primeiro momento, em termos históricos, de maneira um tanto quanto principiante, de maneira aí não, digamos assim, 100%
plena, não é? Consegue aí estabelecer elos entre as pessoas a partir do momento em que você as convence de que elas estão, em algum grau, agindo, vamos pensar assim, pelo bem, ou pela vontade, ou pela, né, ideia de que uma entidade, vamos pensar em um Deus, ou os deuses, ou algo que você possa aí, né, construir a partir dessa perspectiva etérea, estaria aí em contato com essas pessoas. Ou seja, isso a antropologia explica para a gente, né? O próprio conceito de dádiva, para que você receba algo, uma determinada entidade, eu vou estabelecer uma conexão com um determinado Deus, com uma determinada entidade. E eu desejo que essa entidade, né, que esse Deus, por assim dizer, forneça para mim algum tipo de benefício. Vamos imaginar aí a colheita. Então, para que eu tenha uma colheita mais fértil, o que eu vou obrigatoriamente fazer? Eu vou ter que, muitas vezes, sacrificar um animal, não é? Então, o que a gente percebe dentro desse conhecimento mítico é que, ao contrário do senso comum, que muitas vezes está único e tão somente conectado àquilo que nós enxergamos, o conhecimento mítico já começa a transportar isso dentro de um campo metafísico, entendendo como além da física. Legal? E para que nós aí possamos aí aprofundar nesse momento de maneira só, né, vamos pensar assim, iniciante, de maneira a que a gente possa pelo menos ter o básico em termos de conhecimento, quando que as leituras da realidade começam a adquirir um tom de maior complexidade, principalmente quando as sociedades, ao longo desse processo, vamos pensar assim, de amadurecimento de compreensão da realidade, adquirem em algum grau, e nada impede que esses conhecimentos possam trabalhar de maneira interconectada, primeiro, um conhecimento de cunho lógico filosófico, conhecimento esse que estimula justamente a crítica, o questionamento, haja vista que a essência do conhecimento filosófico é não se contentar com as verdades até então instituídas, e, obviamente, quando nós falamos de lógica filosófica dentro da nossa realidade, nós ocidentais, nós automaticamente aí nos reportamos à cultura grega, à civilização grega, mas isso, óbvio, vale muito mais para um recorte enquanto sociedade ocidental do que para a sociedade oriental. Haja vista que, no Oriente, nós também tivemos outras civilizações que, cada uma a seu modo, foram, em diferentes épocas, desenvolvendo um conhecimento, uma perspectiva, um método que não deixa nada a desejar, por assim dizer, do método filosófico que está ancorado nessa lógica filosófica. Na sequência, de maneira muitas vezes paralela, ou como aconteceu depois dentro da nossa sociedade, que esse método, essa leitura acabou se tornando aí hegemônica, nós temos, por assim dizer, a fé teológica, a religião, o conhecimento onde algo não só é percebido de maneira metafísica, mas como tem todo um processo de hierarquia, de estrutura, de maior complexidade, quando você literalmente torna uma gama de saberes o elo, o cimento, e que vai, de fato, dar a imagem para a solidificação de uma instituição. É aí que nós notamos a diferença entre você simplesmente um culto ou um credo, ou como algumas pessoas chamam até de ter um tanto quanto pejorativo, uma seita para uma igreja. Essa igreja, diferentemente dessas modalidades que o professor estava citando até então, ela possui não só um códex, quer dizer, um conjunto normativo muito claro, com uma hierarquia, um conjunto de símbolos, ou seja, é como se você, obviamente, por favor, isso de maneira muito aí incipiente, didática, pegasse esse conhecimento mítico, refinasse esse conhecimento mítico, para que daí sim você tivesse aí o conhecimento, aí no nosso caso ocidental, preponderantemente aí, vamos colocar assim, né, isso dentro da nossa fé, por favor, né, do tronco chamado abraâmico, que são as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e, obviamente, aí o islamismo, quer dizer, é um que se assenta em elementos metafísicos, mas diferentemente do conhecimento mítico em si, que muitas vezes está ligado simplesmente, como o próprio nome diz, ao mito, a um folclore, ele tem aí em paralelo toda uma estruturação, toda uma complexidade, que daí sim torna, né, essa forma
de compreensão da realidade muito mais sofisticado. E, por fim, mas não, né, como eu estava destacando para os colegas, mais importante, os demais também, como nós vamos observar ao longo das aulas, tem aí cada qual o seu grau de importância, nós temos o método denominado científico. É aí que eu queria só fazer um último parênteses, que nós pudéssemos aí, obviamente, encerrar essa nossa primeira conversa. Vejo, quando nós falamos de ciência, a tendência nossa é estabelecer a ciência como algo que nasceu lá, né, de maneira concomitante às chamadas revoluções burguesas, né, aquilo que nós aí observamos como se fosse a ciência, aí algo que só começou a aflorar a partir do momento que os burgueses foram ganhando, inicialmente, como nós sabemos, o poder econômico, depois o poder cultural e, por final, aí o poder político. Então, tome um certo cuidado que, ao nos referirmos ao termo ciência nos dias de hoje, nós estamos, obviamente, adotando uma perspectiva, aí sim, iluminista, burguesa. Por que eu reforço isso? É errado, eu queria que vocês aí tivessem isso muito claro, afirmar que não houveram aí pesquisadores que desenvolveram, é interessante você destacar, conhecimentos, vamos pensar assim, científicos em outros momentos. O próprio Nicolau Maquiavel, a gente vai falar dele bastante ao longo das nossas aulas, que é considerado o pai da ciência política moderna, afinal a clássica, né, tem como, por assim dizer, o pai, ou pelo menos aí o grande nome, né, o Aristóteles, muito embora alguns defendam que foi o Sócrates, mas o Aristóteles foi muito mais um sistematizador, mas vamos deixar isso lá para a filosofia. Agora, Maquiavel, não só no Príncipe, mas em outras obras que ele, ao longo da sua carreira, da sua trajetória, desenvolveu, ele queria, obviamente, desenvolver, e preste atenção agora, no campo da gestão, conhecimentos, é interessante você destacar, científicos, e tanto é que ele trabalha conceitos como fortuna, virtude, né, ele vai trabalhar uma ética muito mais de cunho teleológico, diferentemente daquela que era trabalhada até então, ou que até, né, não era trabalhada até então, mas que era a hegemônica dentro de um contexto aí por parte da Igreja aí católica, Idade Média. Então, isso é importante a gente destacar. Então, tome cuidado. Nós vamos estar nos referindo ao conhecimento, vamos pensar assim, científico ou iluminista científico, mas óbvio que essa perspectiva da ciência, quando nós vamos trabalhar agora aí nas próximas aulas, é uma perspectiva muito burguesa, né? Porque se você for analisar a grosso modo, o filósofo lá no passado, vamos pensar em termos de Grécia Antiga, ele também, olha que interessante, a grosso modo, era o cientista na época. Tanto que não raro os filósofos, além de, logicamente, estabelecerem debates, conversas, né? Lá na Ágora, que era o espaço público onde aconteciam esses debates, grande parte deles eram matemáticos, eram botânicos, ou seja, eram indivíduos que, em algum grau, né, desenvolveram aí saberes em campos que não se limitavam, obviamente, à filosofia. Não raro você tinha lá filósofos que eram poetas, eram linguistas, estudavam aí retórica, estudavam lógica, estudavam música, estudavam aí diferentes disciplinas, obviamente porque lá dentro do mundo grego, diferentemente do nosso, agora não havia essa separação, essa compartimentalização dos conhecimentos, como nós colocamos entre aspas, por favor, caixinhas, bloquinhos. Isso é muito recente, né, dentro da história da humanidade, leia-se, né, dentro da civilização ocidental, haja vista que isso só surge, por assim dizer, do iluminismo para frente. Então, só para a gente concluir a nossa conversa, hoje, quando nós falamos de método científico, e imagine aí, iluminismo para frente, é um método, é uma leitura, é um saber que obrigatoriamente só vai ser tido como válido a partir do ponto em que você conseguir trabalhá-lo de maneira experimental. Quer dizer, você precisa ir a campo e comprovar que aquilo de fato vai acontecer. Não é o conhecimento científico, e a gente vai depois transportá-lo, né, para a administração pública, ele acaba, no primeiro momento, adquirindo um tom mais estratégico, um tom mais etéreo, quer dizer, ele está em algum grau aí presente na organização, mas que, novamente, e isso depois vai se dar a partir da sexta modalidade de conhecimento, que a gente vai, obviamente, aí conversar aí nas próximas aulas, ter
uma aplicabilidade prática. Bacana? Então, guardem isso, nessa nossa primeira aí, né, conexão com essa temática. Nós fizemos aí uma breve, muito breve, por favor, aí, abordagem dessas diferentes modalidades de conhecimento, reforçando aos colegas que todas elas têm a sua validade, dependendo da perspectiva que você adote, e o mais interessante, para a gente agora aí poder concluir essa nossa conversa, mesmo o senso comum, que em alguns casos ele é considerado um conhecimento inferior, hoje, e aí pasem vocês, ele tem uma importância, muitas vezes, extremamente relevante dentro do campo da administração pública. Mas como assim? É aquele colaborador que, graças à sua experiência, tanto naquele órgão quanto a sua experiência de vida, consegue desenvolver uma prática tão otimizada como, por exemplo, lá o atendimento ao determinado indivíduo, que ele é visto como alguém de destaque, mas quando ele é questionado acerca de qual que foi o processo que levou ele a chegar a determinadas conclusões, o que muitas vezes você ouve dessa pessoa? Essa pessoa, ao ser indagada acerca do processo de construção desse saber, ela responde: olha, eu já tinha uma certa experiência prévia e eu fui simplesmente, a partir de tentativa e erro, lapidando de tal maneira que é interessante, eu muitas vezes nem percebo isso, mas eu aplico isso, eu sei que dá certo, mas eu muitas vezes não sei as razões, e elas estariam, obviamente, em campos como a antropologia, a psicologia, a sociologia, a neurolinguística, a neurociência, são aí, de fato, respaldadas. É aquela pessoa que fala para você, ó, eu sei que funciona, eu desenvolvi isso ao longo do meu dia a dia, é aquele mecânico que muitas vezes olha para o teu carro e só de olhar ele já consegue sacar aonde está o problema. Se você perguntar, mas como é que você faz isso? Muitas vezes ele não sabe. Então vejam, não é o fato de nós não termos um conhecimento 100% científico, e nesse caso seria um conhecimento muito mais conectado aí ao senso comum, que ele vai ser deslegitimado, porque ele é, obviamente, um conhecimento importante, óbvio que dentro de um processo onde você faria uma estruturação, utilizaria conhecimento de disciplinas como organização, sistemas e métodos, haveria necessidade de você sistematizá-lo, metodologicamente falando, organizá-lo dentro, por exemplo, de um código. Mas isso, em imaginando que não tenha acontecido, não torna esse conhecimento, em alguns casos, até mesmo mais importante para aquela empresa, mais importante para aquela organização, do que um dado aí, conhecimento, uma técnica, um método que foi cientificamente provado, mas que naquela situação específica, por alguma razão de cunho macro ou microambiental, não é a melhor escolha. Bacana? Então, a partir disso, a nossa ideia seria aí trazer um pouquinho, né, pelo menos o básico aí para os colegas dessas diferentes modalidades de conhecimento. Eu agradeço aí em especial a atenção de vocês todos e já os convido aí para que vocês continuem acompanhando as nossas próximas aulas. Né? Então, muito obrigado e até a nossa próxima conversa.